Deus eu creio, adoro, espero e amo. És o vosso perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. És o vosso perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. És o vosso perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças a louvores se deem a todo momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a louvores se deem a todo momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a louvores se deem a todo momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a louvores se deem a todo momento. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção como vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e fervor dos santos. Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado. Então estamos aqui reunidos esta noite para a primeira catequese quaresmal, a primeira de 3, e na presença de Deus sacramentado. É o mais importante também que aproveitem as palavras do pregador, que convidaram, e agradeço ao Padre Nuno, ao Padre Mendo, o convite, mas na presença de Deus, Deus é o nosso tudo, tudo em nós somos tudo nele. E lhe pedimos que as palavras, que através das palavras que vos dirigirei nestas semanas, nós nos aproximemos mais nele, entremos mais na comunhão da vida trinitária. De uma maneira especial, e eu já agora antes, eu penso que esta catequese
Só para terem uma ideia, às vezes ajuda a saber. Então o padre vai falar 1 hora, 2 horas, 15 minutos, para estarem... Eu não sei porque não fiz as contas, não, é a primeira vez que estou, mas deve ser meia hora mais ou menos, só para terem assim uma ideia, está bem? E vou pôr aqui o relógio, mais do que isso eu acho que não vai ser, está bem? Estamos na Quaresma. E de uma maneira especial na Quaresma a Igreja convida-nos a penetrar o mistério pascal de Jesus. É um tempo forte de preparação para a Semana Santa em que celebramos a Páscoa de Jesus. Isto é, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Nosso Senhor, a vitória do pecado sobre a morte, que Cristo nos alcançou através da cruz. A Quaresma é um tempo que, à semelhança dos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, a caminho da terra prometida, e dos 40 dias que Jesus passou no deserto antes do seu ministério público, a Igreja também nos convida para prepararmos o nosso interior, para transformarmos o nosso coração. E agora passaram 3 semanas, já estamos na 4ª semana da Quaresma, podíamos pensar o que é que mudou na nossa vida. Até que ponto é que nos dispusemos a viver melhor neste tempo? Estamos a lutar nos propósitos que fizemos? Se esses atos de penitência que fizemos, que nos propusemos fazer ao longo destas semanas, por exemplo, não sei, aqueles típicos propósitos de Quaresma, menos telemóvel, menos chocolates, menos doces, se traduzem, sobretudo porque isso é o mais importante, numa transformação interior no nosso coração. Que somos melhores pessoas, mais bondosos, mais misericordiosos. Somos capazes de perdoar aquela pessoa que nos custa um pouco de perdoar, somos capazes de amar mais a Deus. Enfim, isso é o que realmente importa. Queira Deus que estas meditações de Quaresma nos ajudem a acelerar o passo, como nas corridas que nos últimos metros sempre os atletas aceleram em direção à meta, e a colocar o nosso olhar fixo em Jesus, como nos dizia o Evangelho do domingo passado, que referindo-se ao povo de Israel, que depois de mordido pelas serpentes no deserto, Deus, depois de Moisés ter intercedido pelo povo, mandou colocar uma serpente de bronze no alto de um poste, para que todo aquele que olhasse para a cruz, para a serpente, ficasse curado. Queira Deus que estas meditações nos ajudem a acelerar, portanto, o passo, colocar o nosso olhar fixo em Jesus e aspirar pela conversão que Deus nos pede e o mundo precisa. Temos de reconhecer, parece-me, que vivemos tempos complicados. Não sou pessimista de maneira nenhuma, mas muitos concordam em falar de uma crise civilizacional, inclusivamente guerras, perda de valores e desorientação moral, crise profunda na família, a ausência de Deus na praça pública, tantas leis contrárias à dignidade da pessoa humana, aborto, eutanásia, ideologia de género, crise na Igreja, profunda também, estamos a viver um momento de crise na Igreja. E que fazer perante tudo isto? Santidade, temos que ser santos. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Mas não uma santidade em geral, teórica, dos outros, mas a santidade pessoal de cada um de nós. O saber vivermos diante de Deus, ter a coragem de nos dirigirmos a Deus, aqui presente na hóstia santíssima, fazer estas perguntas. Senhor, estás contente comigo? Senhor, tens sido fiel à minha vocação de cristão? Senhor, eu tenho sido testemunha coerente do Evangelho, a minha vida manifesta aquilo em que acredito, mais aquele a quem acredito? E na presença de Jesus Eucarístico, que nos vê, que nos ouve, que nos fala, se não fecharmos os nossos corações, sejamos nós capazes de confrontar a nossa vida com o projeto que Deus tem para cada um de nós. O que somos e o que estamos chamados a ser. Se o fizermos, certamente que da hóstia santíssima Deus nos vai falar e dizer onde temos que cortar, onde podemos dar mais, o que é que devemos retificar, que pecados devemos confessar, que novos caminhos devemos de empreender,
Porque vale a pena ser santos, como o Papa citava naquela exortação sobre a santidade. Na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Sinceridade, por isso, para vermos com os olhos de Jesus, para nos vermos com os olhos de Jesus e depois, com os seus olhos, olharmos para o mundo onde Ele nos espera, onde Jesus deseja que o façamos presente para todos. Estamos na Quaresma e na terça-feira de Carnaval, se recordam, como sabemos, muitos se disfarçam de máscaras. Depois, na quarta-feira de cinzas, a Igreja diz-nos: tira as máscaras, de certa forma, tira as máscaras, arrepende, lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Converte ao Evangelho. Para onde vais? Para onde vais? Para onde vai a nossa vida? Porque se a nossa vida não está orientada para a vida eterna, corremos para o abismo. Somos de Deus, caminhamos para o céu, não devemos ser mundanos. O nosso coração deve estar no céu. Estamos chamados a uma existência feliz, com sentido de eternidade. Deus quer contar com cada um de nós para uma missão, sermos sal e luz da terra. Como dizia São José Maria, que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil, deixa rasto. Ilumina com o esplendor da tua vida, da tua fé e do teu amor. E ao longo destas semanas, nestas 3 catequeses, gostava de expor o itinerário das virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Elas são o motor de toda a vida sobrenatural, são as forças infundidas por Deus na nossa alma que fazem possível que já nesta vida nos unamos a Deus e o contemplemos. E é certo que nós nesta vida não podemos ainda conhecer a Deus tal como Ele nos conhece. Contemplamos de um modo imperfeito, sem dúvida, mas sim nós podemos amá-lo como Ele nos ama. E porquê? Porque, dizia São Paulo, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este amor impulsiona-nos a pôr em exercício a fé para buscar e ver a Deus nas mais diversas circunstâncias da nossa existência. E como a fé nos permite entrever só obscuramente, acende-se em nossa esperança de alcançar a visão clara do céu. Vamos então começar pela virtude da fé. Que bom ter fé, é a primeira coisa que nós podemos dizer. Que bom, que maravilha termos fé. Senhor, obrigado porque tenho fé. Há um hino eucarístico muito bonito, o Adoro-te Devota, muitas vezes se canta diante do Santíssimo Sacramento. Foi composto no século XIII por São Tomás de Aquino. E diz assim, referindo-se à presença real de Jesus na Eucaristia: não vejas chagas como Tomé, mas confesse-te, meu Deus e meu Senhor, faz-me ter cada vez em ti mais fé, uma esperança maior e mais amor. Cada vez mais fé. Porque a nossa fé deve crescer. Não seria razoável que a nossa fé fosse a mesma de uma criança de catequese? Ou que, tendo nós uma formação universitária, por exemplo, que tivéssemos uma formação doutrinal ao nível do ensino primário? Porque a fé deve iluminar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso sofrimento, a morte das pessoas queridas também, a nossa morte, quando formos caminharmos para isso. Infelizmente, é isso que tantas vezes acontece e por isso a tantos cristãos lhes falta a luz sobrenatural. Porque a fé não ilumina a sua vida, não ilumina as suas decisões. É a fé capaz de transformar a minha vida de cristão? A fé é a luz. Ouçamos este interessante parágrafo da Lumen Fidei, a carta encíclica escrita pelo Papa Bento XVI e Papa Francisco. Começou um e acabou o outro. Diz assim: a luz da fé possui um caráter singular, sendo capaz de iluminar toda a existência do homem. Ora, para que uma luz seja tão poderosa, não pode emanar de nós mesmos. Tem de vir de uma fonte mais originária. Deve provir em última análise de Deus. A fé nasce no encontro com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Um amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Transformados por este amor, recebemos olhos novos e experimentamos que há nele uma grande promessa de plenitude e se nos abre a visão do futuro.
A fé que recebemos de Deus como dom sobrenatural aparece-nos como luz para a estrada, orientando os nossos passos no tempo. Deste modo, compreendemos que a fé não mora na escuridão, mas é uma luz para as nossas trevas. E podemos dizer, se isso é assim, Senhor, aumenta-nos a fé. É a primeira condição, é a pedra angular, é a primeira condição para entrarmos no céu, no reino dos céus. Uma vez, como diz na carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. É o fundamento, diz também a carta aos Hebreus, é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. É algo profundo, muito mais do que uma experiência superficial ou sentimental. Hoje em dia, nós sabemos como é frequente que as pessoas vivam de experiências sentimentais de fé. Um retiro mais carismático, uma peregrinação mais efusiva, uns cânticos que vibram mais no nosso coração, um testemunho impactante, uma comoção interior mais arrebatadora. Eu não nego a importância dessas experiências, mas no seu devido lugar. Existe o perigo de se confundir a fé com um sentimento, uma fé reduzida a uma experiência subjetiva, individualista até, que não é a fé capaz de dar uma luz suficiente, de mover montanhas, como dizia Nosso Senhor, nem sequer a base segura para edificar a existência, nem para os desafios que a nossa época nos propõe. Ao mesmo tempo, na fé, e nós vemos isto nas pessoas mais simples, na fé existe uma simplicidade. Eu creio porque creio, acredito, uma firmeza que distingue rigorosamente todas as imitações superficiais. E também na fé há graus, há tonalidades. Há uma fé viva que produz obras de fé e há uma fé que se pode assemelhar a uma árvore estéril, que não tem obras. Gostava que escutássemos com atenção alguns versículos da Epístola de São Tiago, que fala muito sobre a fé e que diz assim: de que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Assim, também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. Mais ainda, poderá alguém alegar sensatamente: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também o creem os demónios. Magências de terror. Queres tu saber, ó homem insensato, como é que a fé sem obras é estéril? E continua, se quiserem podem ler a carta de São Tiago, muito bonita e muito breve. Até os demónios, diz ele, acreditam e tremem. Não basta ter fé, são precisas obras de fé. E a Quaresma é um tempo para nós vermos como é que vão as nossas obras de fé. Portugal, teoricamente, é um país de católicos, é um país de fé católica. Mas já pensaram no nosso ordenamento jurídico e em tantas leis contrárias à fé? Aquelas que falávamos antes, o aborto, a eutanásia, o divórcio, a promoção de tantas ideologias contrárias à nossa fé, à dignidade da pessoa humana, tantos milhares de batizados com a missa ao domingo, e em que é que se nota na forma como trabalham? Não é verdade que com frequência não se distingue uma pessoa com fé de outra pessoa sem fé? E os divertimentos dos jovens com fé? Como é possível preservar a fé e fazer crescer essa fé se os mesmos jovens com a missa ao domingo passam depois as noites de fim de semana em discotecas e outros lugares de diversão que são antes de pecado, desde a gula à luxúria? Tantas vezes é assim, temos que reconhecer. Para não falar dos conteúdos das redes sociais que são, tantas vezes, com que somos bombardeados a toda hora, tão contrárias à nossa fé. Lembrei-me uma vez do que se passou com um sacerdote que me contava. Tinha ficado muito impressionado com uma senhora velhinha, humilde, pobre, que o procurou no final da missa, na sacristia, e que dizia dos seus filhos com pena: sabe, padre, os meus filhos têm fé, mas não têm vida de fé. Vais pensar que não se diga isto de cada um de nós. Nós precisamos de uma fé viva,
que se manifesta nas obras, já pensámos que se todos os católicos que vão à missa dominical se comportassem realmente de acordo com o mistério que celebraram e aquilo que comungaram, se produziria a maior revolução de todos os tempos? No domingo, numa semana depois da missa, toda a gente se portasse a sério? Infelizmente, em muitos casos não é assim, e disso devíamos pedir perdão, como o Francisco de Fátima. São Francisco gostava tanto do Jesus escondido que se dedicava toda a sua doença, toda a sua vida a consolar Jesus pelos pecados pelos quais era ofendido. Fé com obras, e podemos pensar, que obras de fé? As pequenas obras de fé. As grandes, fomos chamados a isso, mas habitualmente pensemos o acordar mais cedo para rezarmos, o entrar numa igreja aberta para ser uma breve visita a Jesus, o ajoelhar-se bem diante da Eucaristia, o ir à missa dominical sempre, também nas férias, e marcar as férias para o lugar onde haja missa, a generosidade na abertura à vida, no número de filhos, a fidelidade no casamento, a confissão regular, o estarmos sempre em graça de Deus. Se a perdemos pelo pecado grave, mortal, imediatamente a confessar-nos, não podemos andar sem estar em graça de Deus, porque a fé sem obras é uma fé morta, e nenhuma coisa morta pode salvar, porque a salvação é precisamente a vida eterna, a comunhão com Deus. A fé é confiança, é fiar-se de outro. Pode dizer-se que passamos a vida a viver de fé. Uma fé humana. Eu acredito nos meus pais, que os meus pais são os meus pais. Acredito que o jantar não está estragado. Acredito que naquilo que me diz o boletim meteorológico, que as notícias que vejo no telejornal não são forjadas. E por que não fiar-se de Deus? A fé teologal, esta fé que nos une a Deus, exige o assentimento à inteligência, não é irracional. Nós acreditamos, é racional, é inteligente. A inteligência é movida pela vontade. Eu compreendo até onde posso compreender, fio-me de Deus, e a vontade diz sim, acredito. Por exemplo, agora neste tempo de Quaresma, nós temos que olhar para a cruz de Cristo, como dizia a leitura do domingo. Uma pessoa sem fé olha para a cruz e vê um crime horrível, uma coisa cruenta, um homem pregado numa cruz. Alguém com fé, ou que pede a fé, olha para aquela cruz e diz: ali está Deus, que entrega o seu Filho, o Filho de Deus, pelos meus pecados. E às vezes temos que fomentar isto, porque não sentimos nada. Olha, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E então há de vir essa graça de Deus, essa luz interior. Não é um sentimento, mas é algo interior mais forte que nos faz aderir àquele mistério no qual acreditamos. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: a fé é a virtude teologal pela qual acreditamos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus. É fiar-se, é entregar-se a Deus. O objeto da fé não é uma mera teoria, é um sistema de verdades e valores, mas sim a verdade em si mesma, que é Cristo e que, por o ser, é a vida. A fé não é para ser pensada, mas para ser vivida. Justus autem meus ex fide vivet, diz a carta aos Romanos. O justo vive pela fé. Naquela mesma carta que eu dizia de São Tiago, diz assim: Abraão acreditou em Deus e isso foi-lhe contado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Como dizia o Papa Bento XVI, naquele parágrafo que é famoso, diz assim: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Não são teorias, não há uma crença, não é um sistema filosófico. É fiar-se de Deus, é acreditar em Deus, é tratar a Deus como Abraão tratava, como amigo de Deus, é sermos amigos de Deus. Porquê que às vezes penso, porquê que há tantas pessoas que abandonam a igreja, fazem catequese tantos anos, e 7, 8, 10 anos de catequese, fazem o crisma, chegam à adolescência, vão-se todos embora, tantos embora. Porquê que isto acontece?
Há duas razões. Uma, podemos pensar que a catequese podia ser melhor, é verdade. Mas há outra razão, eu tenho pensado e também daquilo, que é, o que acontece é que as pessoas, muitos desses jovens e adultos também, não tiveram uma experiência de fé. Acreditam em crenças, sistema de valores, mas não conhecem Jesus. Quando nós conhecemos uma pessoa, mesmo que não possamos entender tudo, eu filmo naquela pessoa, por mais que digas mal dela, eu acredito em Deus. E não abandono a igreja, nunca. E porquê que tantos abandonam a igreja? Porque não tiveram, e isso é que os padres, isso é um desafio para nós, padres, para vocês, para os pais, para os irmãos, para os amigos, fazer as pessoas terem uma experiência profunda de amizade com Cristo. Nós acreditamos em Deus vivo, não em teorias, não em ideias. E a fé leva-nos depois a falar com Jesus como um amigo, mesmo que muitas vezes a oração seja custosa e que não saibamos o que é que devemos dizer na oração. Mas fiamos-nos de Deus e estamos lá. Pensemos na vida dos santos, desde os apóstolos aos santos do século XX e XXI. Todos, sem exceção, com uma vida de amizade com Cristo. Uma vida que adquiriu horizontes extraordinários porque se fiaram de Deus. Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. E a vida daqueles homens, daqueles 12, mudou totalmente. Isto é a vida dos santos. Isto é a vida daquelas pessoas que se fiam em Deus, que se entregam à vontade de Deus. O Senhor disse também a Abraão, nosso pai na fé: deixa a tua terra, deixa a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo. Deus tem para ele um destino e uma grande promessa, mas tudo está condicionado à sua resposta. Uma resposta que inclui o adeus a tudo o que o rodeia, ao que mais ama, a tudo o que está ligado, a tudo o que viveu até então, a pátria, os parentes, a casa paterna. Mais tarde pede-lhe que sacrifique o seu único filho, da Sara, o filho da promessa, o filho que teve quando a sua mulher Sara era estéril e de idade avançada. E com o sacrifício do seu filho, Abraão sacrificava-se a si mesmo, matava também a possibilidade de se concretizarem as promessas de Deus. Mas ele fia-se de Deus e prepara-se para o fazer. Mas vem o anjo, já sabemos, e por tudo isso a Bíblia enaltece a fé de Abraão e o chama o nosso pai na fé. Que bonita lição para nós que estamos com frequência à procura de sinais, de certezas. Temos de saber confiar. Umas palavras que eu gosto muito também do Papa Bento XVI, numa carta chamada Porta Fidei, que é a carta de proclamação do ano da fé que tivemos aqui há 10 anos, ou 11 ou 12, não me recordo. Dizia assim, 13 anos aliás: só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida, senão abandonar-se progressivamente nas mãos de um amor que se experimenta cada vez maior, porque tem a sua origem em Deus. É engraçado isto. Só acreditando é que a fé cresce. Para acreditar tenho que confiar, tenho que me entregar. E nós perguntamos agora: confio em Deus? Revolto-me quando as coisas não acontecem como desejaria? São verdadeiras as palavras que rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade? Rezo perseverantemente para tentar perceber o sentido mais profundo, sobrenatural, daquilo que acontece na minha vida e no mundo. Peço conselho. Sei dizer a Jesus que me conformo com a sua vontade, porque de outra maneira a fé seria infantil e superficial. Crer em Deus, temos que acreditar em Deus. Por isso a fé cristã não consiste apenas em crer em Deus, consiste em crer também naquele que Deus enviou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando antes de realizar o milagre, Jesus pergunta: tu crês? Jesus pergunta às vezes àqueles que... Tu acreditas? E após tê-lo realizado, afirma: a tua fé te salvou. Ele não se refere a uma fé genérica em Deus. Esta era presumida em todo o israelita. Qualquer israelita fiel acreditava em Deus, mas refere-se à fé em Jesus Cristo, no poder divino Ele concedido. Esta, assim, é a fé que justifica o ímpio, é a fé que faz renascer para uma vida nova,
Ela coloca-se no termo de um processo do qual São Paulo, no capítulo 10 da carta aos Romanos, traça as várias fases, quase visivelmente desenhando-as no mapa do corpo humano. Tudo começa, diz ele, pelos ouvidos. A partir do ouvir, o anúncio do Evangelho. Diz assim: a fé vem da escuta. Fides ex audito. Dos ouvidos, o movimento passa ao coração, onde se toma a decisão fundamental. Corde creditur. Com o coração se acredita. Do coração, o movimento volta à boca. Com a boca se faz a profissão de fé. Ore fit confessio. E o processo não termina aqui, mas dos ouvidos, do coração e da boca, ele passa para as mãos. Sim, porque a fé atua pelo amor. Dos ouvidos, para o coração, para a boca, para os gestos. Talvez não exista nada nos Evangelhos em que o Senhor tenha insistido mais. Um dia os judeus perguntaram-lhe: que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus diz-lhes: a obra de Deus é esta, acreditar naquele que Ele enviou. Em última análise, a questão decisiva é crer em Jesus Cristo. Porque em verdade vos digo, aquele que crê em mim, diz São João, tem a vida eterna. Pelo contrário, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu anunciei, essa é que o há de julgar no último dia. Gostava que pensássemos nos primeiros discípulos e comparassem com os cristãos de hoje. Os primeiros discípulos careciam de tudo. Eram 12. Depois um foi traidor. Foram perseguidos por todos naqueles 3 primeiros séculos do cristianismo. Mas tinham fé. Sabiam que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E por isso, tantos não duvidaram em ser mártires, em dar a vida por Jesus. Pelo contrário, tantas vezes a nossa fé é fraca, cedemos ao mundo, temos falta de fortaleza para proclamar a verdade e até falta de fé na graça de Deus para sermos santos. Pensamos que o pecado nos pode dominar, que os mandamentos, ao fim e ao cabo, são um ideal ilusório para uns poucos eleitos, mas estão longe de ser execuíveis para um cristão normal como nós. Mas não é assim. Nós somos redimidos por Cristo, temos a graça de Deus e por isso temos de pedir a Deus uma fé que transforma a nossa vida. E se isso não acontece, se isso não sucede, e se isso não acontece numa grande parte dos cristãos, é precisamente porque não se aproximam de Deus, dos seus sacramentos, porque não rezam. Se queremos, em síntese, estou agora na última parte, se queremos balbuciar alguma coisa acerca da fé, diria que para o cristão a fé é uma confiança total e absoluta em Deus. Num Deus que nós encontramos pessoalmente. É um sim a Deus, é deixar-se guiar por Deus, que implica e exige fidelidade. Como Abraão, que foi fiel às promessas. Em modo de resumo, uma referência muito pontual para outras características da fé. A fé é contagiosa. Deve ser professada, anunciada. É como o sol que brilha, que ilumina, que resplandece e aquece tudo aquilo que gravita em torno dela. Como dizia uma pessoa, um dia dizia: a fé ou se apega ou se apaga. A fé está indissociavelmente ligada à conversão, à transformação da nossa vida. A fé é uma realidade essencialmente eclesial. É uma fé dentro da igreja. Não é eu cá tenho a minha fé. Eu recebo a fé da igreja. Por isso é que nós não nos podemos batizar a nós próprios. Recebemos sempre o batismo de outra pessoa. Habitualmente um sacerdote. Recebemos a fé da igreja. Não é uma decisão individual de maneira nenhuma. Não é uma relação isolada entre um eu e um tu, com maiúsculo, é um tu divino, de um sujeito autónomo e Deus. Não, é uma experiência subjetiva ou privada. Surge, nasce, cresce, desenvolve-se sempre na comunidade da Igreja, una santa, católica, apostólica. E a fé requer estudo, formação. Temos que ter formação, formar-nos na Missão País. Já estive há pouco tempo na Missão País, a acompanhar um grupo de estudantes. Chamou muita atenção a ânsia de saber e de esclarecer todo o tipo de dúvidas que aqueles jovens tinham, como é habitual. Mas não basta perguntar, também lhes dizia, porque é habitual aquelas noites de dúvidas. Não basta perguntar, é preciso um esforço, também lhes dizia, um esforço proporcional de procura.
Além disso, porque se nós só perguntamos e não estudamos, não temos esforço, não dá. Além disso, é pouco sensato esperar ter fé para começar a viver de fé. Experimentemos viver como se tivéssemos fé e assim conseguiremos as disposições interiores necessárias para nos ser concedida a fé. Primeiro, viver como se tivéssemos fé. E por isso é que muitas vezes uma crise de fé se resolve com uma boa confissão. Tenho muita dificuldade em ter fé, não tenho fé. Confessa-te. As pessoas confessam-se e enchem-se de fé. Creio que vem muito a propósito aquilo que escrevia Pascal. É preciso compreender as coisas humanas para as amar. É preciso amar as coisas divinas para as compreender. Ou, como alguma vez li, deves lançar-te primeiro ao mar da fé e depois começar a navegar. E, finalmente, a fé cresce numa vida intensa de oração, de silêncio contemplativo, junto tantas vezes ao sacrário, à custódia. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, diz um homem pedindo pelo filho, o jovem epilético. Quando se apodera dele, tira-o ao chão, ele põe-se a espumar, a ranger os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Está frustrado com os discípulos. Se podes alguma coisa, socorre-nos, tem compaixão de nós. E Jesus diz, se podes, tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do jovem disse em altos brados, eu creio, Senhor, ajuda a minha pouca fé. Podemos dizer isto a Jesus. Atos de fé, de abandono, de generosidade, de evangelização, de fazer um retiro, talvez, de um conselho, dar um conselho a um amigo, de ir a uma igreja rezar, dar uma esmola. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe depois, em particular, por que é que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, esta casta de espíritos só pode ser expulsa à força de oração. Porque rezava um pouco. Há duas versões, há dois evangelhos. Esta é só a oração. Como aumentar a fé? Estamos no ano da oração. Já pensámos que existe um segredo na vida de Jesus? Esse segredo é a oração. Esse é o leme que orienta a rota da vida de Jesus. Experimentemos ler os evangelhos e comprovaremos que é assim, mas rezar todos os dias e com esforço, porque se só rezo quando me apetece, a fé perde-se. Vamos terminar a pedir a Nossa Senhora, afinal demorei mais de 35 minutos. Queria 30 minutos, peço desculpa, não ensaiei. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. São tão bonitas aquelas palavras que lhe dirige a sua prima Santa Isabel. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Mas não é porque acreditou que foi poupada a tanto sofrimento. Quem podia dizer que teve uma vida fácil? No entanto, foi sem dúvida uma vida feliz, em que a fé não deixava de iluminar a sua existência. É o que escrevia também o Papa na Lumen Fidei. A fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isto basta para o caminho. Ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a sua resposta sob a forma de uma presença que o acompanha, de uma história de bem que se une a cada história de sofrimento, para nela abrir uma brecha de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é tempo de confissões e daqui a pouco eu dou a bênção do Santíssimo.